Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, quem acompanha as notícias de tecnologia já deve estar sabendo que provavelmente a Apple vai abandonar a família iPhone mini. Então não teremos aí um sucessor para o iPhone 13 mini, não teremos um iPhone 14 mini. Muito pelo contrário, a Apple deve ir para um outro extremo, deve lançar um iPhone 14 Max, um smartphone, uma versão do smartphone que não existe atualmente, né? Não temos aí um iPhone 13 Max, não tivemos um iPhone 12 Max, mas provavelmente ela vai lançar uma versão Max com uma tela aí do tamanho, mais ou menos do tamanho do futuro iPhone 14 Pro Max. Claro que tudo isso é especulação, até porque a gente não tem nenhuma notícia oficial ainda, mas curiosamente a Apple já fala de abandonar a família mini desde o lançamento do iPhone 12 mini. Pois é, tivemos o iPhone 13 mini, mas desde a comercialização do iPhone 12 mini já se falava que a Apple não lançaria o sucessor do 14 mini. Mas então por que ela lançou o iPhone 13 mini? O que será que deu de errado? É o que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like no vídeo para ajudar o Brasile Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Olha, eu adoro o meu iPhone 13 mini. É um smartphone pequeno, compacto e ainda assim muito poderoso. E basicamente ele é uma cópia do iPhone 13 tradicional, porém com uma bateria menor, com dimensões menores e com tela menor. Mas no resto, em poder de processamento, em recursos, em câmeras, os dois aparelhos são idênticos, trazendo as mesmas qualidades inclusive. Mas pelo visto, o iPhone 13 mini, a versão mini dos iPhones, não caiu aí no gosto do público. E olha que todo mundo achava, até a Apple, né? Mas acredito que todo mundo achava que esses aparelhos fariam sucesso, porque, para quem não lembra, a Apple lançava aparelhos com telas pequenas, quando já existiam Androids com telas muito maiores, e ficou assim por muito tempo, até lançar a família iPhone 6, onde aí sim veio o modelo Plus com uma tela maior. Mas até então, todos os aparelhos tinham telas de 4 polegadas, antes eram 3,5 polegadas, enquanto já tinha muito Android aí com 5,5, 5,7, 6 polegadas. Então tudo levava a crer que os usuários de Apple preferiam smartphones pequenos e faria todo sentido a Apple lançar uma versão mini. E olha, acredito que realmente os usuários de Apple acabaram se acostumando com as telas maiores, acabaram vendo benefícios em smartphones com telas maiores e acabaram meio que deixando de lado os smartphones com telas pequenas. Eu acredito que isso acabou realmente sendo uma influência, o tamanho da tela, mas também deve ter existido outros fatores aí que fizeram a galera não querer comprar uma versão mini. Eu acho que o problema todo começou já no lançamento do iPhone 12 mini em 2020. Acontece que o iPhone 12 mini basicamente trazia os mesmos recursos do iPhone 12 normal, assim como acontece com o iPhone 13 mini em relação ao iPhone 13 normal. Porém, é um aparelho menor, mais compacto e principalmente com menos bateria. E esse foi o grande problema do iPhone 12 mini. É um smartphone que eu curti, gostei bastante da proposta, apesar de eu curtir smartphones grandes, também gosto muito de modelos compactos, principalmente quando trazem hardwares poderosos, como é o caso aqui do iPhone 13 mini, e eu gostei bastante do iPhone 12 mini. Mas quando eu vi as primeiras análises estrangeiras, quando eu vi falar sobre o produto, já desanimou na hora. Isso porque o iPhone 12 mini trazia uma bateria que durava muito pouco, assim como acontece com o iPhone SE, né? A bateria do iPhone 12 mini deixava bastante a desejar. Então por isso eu acabei não comprando o iPhone 12 mini. Acabei esperando pelo iPhone 13 mini para poder ver como seriam os resultados. E na época já se falava de que a Apple não traria um sucessor do iPhone 13 mini, que esse aqui já estava sendo desenvolvido, que ele seria lançado, mas que a Apple iria desistir dessa família na geração 14 quando fosse lançar no finalzinho de 2022. Por que isso aconteceu? Bom, então tivemos aí essa questão da bateria, mas acho que esse não foi o único fator, mas o que é fato é que a Apple vendeu poucos iPhones 12 mini, eles não fizeram sucesso. As vendas ficaram entre 3% e 5%, até mesmo os modelos mais caros vendiam mais do que o iPhone 12 mini. Então isso já fez a Apple repensar a estratégia, mas eles já estavam com o iPhone 13 mini em desenvolvimento. E claro que eles também poderiam ter cancelado o projeto e simplesmente não ter lançado o aparelho, mas acredito que eles resolveram insistir mais uma vez para ver o que ia acontecer. E de fato o iPhone 13 mini é um smartphone bem melhor do que o iPhone 12 mini, não só pela questão do desempenho, por causa da câmera que agora traz estabilização de imagem no sensor, mas principalmente pela questão da bateria, é um aparelho que traz uma bateria bem melhor. Para vocês terem ideia, durante os meus testes, assistindo o vídeo no YouTube com o brilho da tela em 120 lux, o iPhone 13 mini conseguiu um total de 9 horas e 36 minutos
antes de descarregar completamente. Realmente foi uma autonomia de bateria muito boa. Eu acredito que ainda não é o suficiente para durar um dia inteiro sem precisar recarregar. Você vai ter que recarregar mais próximo ao final do dia, mas ela está durando bem mais do que a bateria do iPhone 12 mini. Para ser honesto, está durando até mais do que a bateria do iPhone 12 tradicional. Então a Apple conseguiu trazer alguns avanços aqui com o iPhone 13 mini na questão da bateria. Primeiro, aumentando a capacidade, e segundo, porque o Apple A15 Bionic também traz melhores otimizações no consumo de bateria, então por isso conseguiu melhorar bastante a autonomia. Mas o resultado, infelizmente, não foi o esperado. O iPhone 13 mini, no final do ano passado, foi responsável por apenas 5% das vendas totais de iPhones. E nesse primeiro trimestre, a coisa foi ainda pior. O iPhone 13 mini representou apenas 3% das vendas. Para vocês terem ideia, o iPhone 13 mini está perdendo até pro iPhone 11, está perdendo pro iPhone SE, então o aparelho não consegue nem vencer os modelos mais antigos. Tá certo que existem vários fatores para que isso aconteça. Não é exatamente que o iPhone 11 ou o iPhone SE sejam melhores do que o iPhone 13 mini. Eles são smartphones mais baratos e o preço acaba sendo um apelo também. Mas realmente 3% de vendas é muito pouco para esse aparelho. É uma pena porque o iPhone 13 mini é um smartphone que eu acho bem interessante. Eu gosto muito da experiência de ter um smartphone muito compacto, que você possa levar no bolso com muita facilidade e que traga o mesmo poder de processamento de uma versão tradicional. Isso porque ele vem com o chipset Apple Bionic, traz a mesma quantidade de memória RAM, traz a mesma qualidade de tela. O que mudou mesmo foram as dimensões, a bateria também está menor, mas traz uma boa autonomia. E eu sei que existem muitos fãs de smartphones pequenos, como é o meu caso, por exemplo. Eu gosto bastante dos smartphones pequenos. Mas, pelo que eu estou vendo, smartphone pequeno passou a ser um nicho. São poucas pessoas que gostam de smartphones pequenos. A maioria preferem as telas maiores, por vários motivos. É mais fácil de você consumir conteúdo, mais fácil assistir um vídeo, assistir um filme, acessar as redes sociais. Para você interagir com a tela, um modelo maior também acaba sendo mais interessante. Apesar da experiência que eu tenho aqui com o iPhone 13 mini, é realmente incrível. Gosto muito de usar esse aparelho no dia a dia e o fato da tela ser menor, na maioria das situações, acaba não me atrapalhando, mas acredito que eu seja a minoria quando se fala nesse assunto. E como eu falei para vocês, o iPhone 13 mini é um smartphone pequeno, mas também é muito poderoso. E existem outros smartphones que trazem esse tipo de configuração, aparelhos muito compactos e também muito poderosos, como por exemplo o Galaxy S22, o Zenfone 8, mas a grande maioria dos smartphones poderosos acabam trazendo telas enormes, como por exemplo aí o Galaxy S22 Ultra, o Edge 30 Pro, o Xiaomi 12, todos esses smartphones são poderosos e trazem telas maiores. E eu acredito que existe uma percepção das pessoas de que smartphones mais poderosos são aqueles que trazem as maiores dimensões e também as maiores telas. Então sempre fica aquela sensação de que o smartphone muito pequeno acaba não sendo tão poderoso e não trazendo uma experiência tão boa de uso. Não é verdade isso, até porque o S22, o iPhone 13 mini, o Zenfone 8, por exemplo, são smartphones que mandam muito bem em desempenho, em câmeras, trazem um excelente conjunto, mas acredito que as pessoas ainda têm esse tipo de percepção. Bom, galera, então moral da história, se você curtiu o iPhone 13 mini, se você gosta de smartphones compactos, tem uma má notícia para vocês. Infelizmente, a situação está ficando complicada e a tendência é que os smartphones passem a ter telas cada vez maiores. Foi crescendo nos últimos anos, está até desacelerando aí nos últimos tempos, mas ainda assim elas não param de crescer. E aparelhos com telas compactas como o iPhone 13 mini vão ficar cada vez mais raros. E se você curte Apple, se você é usuário de Apple e gosta de smartphones pequenos, a situação está ficando cada vez mais difícil. A sua única opção vai ser o iPhone SE, pelo menos por enquanto, já que a Apple está trocando a família Mini pela família Max. E vocês, o que vocês acham? Vocês curtem aparelhos pequenos? Vocês acham que smartphones compactos ainda têm espaço no mercado de smartphones? Ou se a tendência é mesmo que os smartphones vão ficar cada vez maiores? E qual é a sua preferência? Você gosta de smartphones pequenos também? Ou você só prefere os smartphones maiores e quanto maior a tela, melhor o aparelho? Deixa aí nos comentários pra gente continuar esse bate-papo e não esqueça de deixar também o seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!